Imaginem agora o seguinte. Eu quero colocar aqui uma nota, um comentário, aqui na célula taxa de IVA. Para isso, eu vou aqui, tecla direita, inserir comentário. Vou colocar taxa de IVA. Vou colocar aqui válida a partir de 1 de 1 de 2011. Qual é a vantagem dos comentários? Quando várias pessoas trabalham numa mesma célula, no mesmo livro, no mesmo ficheiro de Excel, às vezes é interessante deixarem comentários para que a pessoa que vai trabalhar a seguir perceba o que é que está aqui. Okay? Eu posso colocar um comentário em qualquer lado. Sei que a célula tem um comentário porque no canto superior direito aparece aquele canto vermelho. Outra situação que podemos ter, que é como é que eu posso retirar, editar o comentário. Okay. Ferreira. Okay. Também posso eliminar o comentário. E ele desaparece. Eu vou fazer Ctrl Z, o comentário aparece aqui. Posso também escolher esta opção denominada de mostrar ou ocultar calendário. Se eu fizer mostrar, o comentário fica sempre fixo. Okay? Ocultar e fica ali num canto. Agora imagine a seguinte situação. Eu pretendo efetuar um filtro sobre esta tabela. Eu tenho esta tabela, mas alguém chega à minha beira e diz-me ou solicita-me que pretende apenas visualizar o produto meias. Só quer ver as linhas do produto meias. Então, o que é que devemos fazer? Selecionar a nossa tabela. Podemos ir aqui no separador base, aqui logo a filtrar e ordenar. Vamos escolher filtrar. E vamos aqui, aparecem aqui umas caixas de combinação para eu definir quais são os campos que eu quero visualizar. Eu vou dizer que no produto não quero todos, quero apenas as meias. Okay? Ou posso dizer que quero as meias e os atacadores. Agora reparem o seguinte. Esta média, este máximo, este mínimo, não estão a levar em consideração apenas os dados que estão visíveis, mas sim todos, a tabela como um todo. Por isso, nós, independentemente de termos só as meias ou só os atacadores, estes valores de média, máximo e mínimo nunca são alterados. Porquê? Porque nós usamos as fórmulas tradicionais. A média, o máximo, F2 e o mínimo. Estão a ver? Se eu quiser ter uma situação em que tenho na mesma a média, o máximo e o mínimo, mas quero que ele analise apenas os valores que estão visíveis, temos que usar outra fórmula denominada subtotal. Muito bem. Muito bem, eu tenho que usar a fórmula subtotal, então eu vou escrever aqui. Vamos escrever aqui uma nota que é média. E só para não fazer confusão nesta altura, vou escrever aqui subtotal, para sabermos que é a média resultante subtotal. E vamos fazer a mesma coisa, máximo subtotal e mínimo subtotal. Vamos só alargar aqui esta coluna. Então, como é que funciona a forma subtotal? Não sei como é que funciona a forma subtotal. Para isso, vamos usar aqui uma tecla fundamental, sempre que trabalhamos com ferramentas informáticas, que é o F1. Eu vou carregar no F1 e ele vai-me abrir a procura da ferramenta. Perdão. E então eu ando à procura de uma forma chamada subtotal. Está à procura e automaticamente aparece-me aqui função subtotal. E nós na ajuda temos a explicar como é que funciona a fórmula do subtotal. Então diz que devolve um subtotal numa lista ou numa base de dados. Muito bem. E então eu tenho que a sintaxe, como é que funciona a fórmula? Temos que escrever subtotal, abrir parênteses, dizer qual é o número da função
O que é que isto quer dizer? O que é que eu quero calcular? Eu quero calcular a média, usando o subtotal, então tenho que colocar o número 1. Quero calcular um máximo, tenho que usar o número 4. Quero calcular um mínimo, quero usar o número 5. E depois, à frente, temos que premir ponto e vírgula e depois selecionar a área de análise. Então vamos fazer isto. Subtotal média igual subtotal, escolho aqui a fórmula, tab, e ele já me ajuda. Quando primo a tecla tab, ele vai me perguntar, então o que queres calcular? Eu digo, quero calcular a média. Tab, ponto e vírgula, e agora quero calcular a média baseado nisto que está aqui. Vamos ver, nas quantidades. Muito bem. Subtotal do máximo igual máximo, subtotal, estava distraído, tab, quero o máximo, 4, tab, ponto e vírgula, e qual é a área que eu pretendo analisar? É esta. Muito bem. Mínimo igual subtotal, ponto e vírgula, o mínimo é o 5, ponto e vírgula, e vou dizer que quero daqui até aqui. Muito bem. Já agora vamos aproveitar mais uma vez o pincel, duplo clique, e vamos formatar isto. Perfeito. Muito bem. Vamos reduzir aqui o zoom, assim não conseguimos ver. Assim. Então reparem, neste momento as fórmulas são exatamente iguais porque a tabela está totalmente visível. Mas agora, se eu chegar aqui e escolher apenas atacadores, reparem que eu na média global tenho 47,5, mas a média dos atacadores é 52,5. O máximo são os mesmos 75, porque fazem parte dos atacadores, mas o mínimo dos atacadores já é o 30. Estão a ver? Se eu escolher aqui só sapatos, reparem que tenho exatamente a mesma situação. Por isso, qual é a diferença? Se vocês sabem que pretendem ter uma tabela e depois vão fazer filtros automáticos, estes filtros chamam-se automáticos sobre ela, e querem que estes valores totais sejam alterados, de acordo com o que está visível, devem usar a fórmula subtotal com o referente código e não a fórmula média tradicional. A mesma coisa se aplica ao máximo e ao mínimo e a todos os outros cálculos matemáticos.